Oi. Quem imaginou que nos encontraríamos num curral? Graças ao Partido Comunista. É mesmo. No começo, achei que seguir o meu pastor e entrar para a Igreja das Três Autonomias seria a escolha certa. Eu teria bênçãos e paz de espírito. O som da nossa igreja desmoronando no chão foi o som dos nossos sonhos sendo esmagados. Agora eu entendo. Todos esses anos em que orei pelo governo foram em vão. O Partido Comunista é um demônio perverso e nunca se arrependerá. Deus vai amaldiçoar e destruir o Partido Comunista, porque ele resiste a Deus. Mas nós seguimos nossos pastores e presbíteros ao orar por ele. Isso não é se opor e ir contra Deus? Isso ofende gravemente o caráter de Deus. Todos nós pecamos contra o Senhor. Então precisamos refletir, confessar e nos arrepender. Por terem compreendido, vocês transformaram uma situação ruim em boa. Graças ao Senhor. Graças a Deus. Irmão Ian. Oi, vamos vocês encontrá-lo no chegaram. celeiro. Certo, Ótimo. vamos pro celeiro. Irmão Yu, por que acha que os pastores e presbíteros nos restringem e nos fazem orar pelo Partido Comunista? Eles não veem a essência demoníaca do Partido Comunista? Eles acreditam há muito tempo. Não conseguem mesmo ver? Certo. Isso é fácil de responder. Os pastores e presbíteros pedem que vocês orem pelo Partido Comunista simplesmente porque são medrosos e temerosos. Eles esperam agradar a Satanás e sobreviver como covardes. Eles acreditam que, orando assim, se manterão salvos e não serão presos. E que vão receber privilégios extras. Vocês se lembram de como Satanás tentou o Senhor Jesus apontando para a riqueza de todas as nações? Tudo isto te darei se prostrado me adorares, disse Satanás. Isso. Satanás vem fazendo isso desde os tempos antigos. E hoje ainda usa a riqueza para seduzir os crentes a confiarem nela. É assim que os pastores e presbíteros levam as pessoas a fazerem o mesmo. Estamos sendo guiados pelos cegos. Eles se aliam ao governo, ficam do lado do poder satânico e são inimigos de Deus. A senda pela qual caminham é a mesma dos fariseus no judaísmo. Certo. É exatamente isso. Eles almejam a vida e temem a morte. Entregaram o Senhor. E querem entregar vocês ao império de Satanás. Então tentam impedi-los de aceitar a obra de Deus dos últimos dias. Entendem qual é o problema? Eles estão traindo o Senhor. Isso mesmo. Isso mesmo. Não só traindo o Senhor e confiando em Satanás, mas também negando o reino dos céus para os outros. Isso realmente Isso é muito sério, não é? O que o Senhor Jesus muito grave. tem a dizer sobre isso? Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. E o Senhor Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais duas vezes mais filho do inferno do que vós. Agora vamos ver o que Deus Todo-Poderoso diz. Está bem. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: basta olhar para os líderes de cada denominação. São todos arrogantes e hipócritas. Eles interpretam a Bíblia fora de contexto e de acordo com a própria imaginação. Eles todos se fiam em seus dons e em sua erudição para realizar seu trabalho. Se fossem incapazes de pregar qualquer coisa, será que aquelas pessoas iriam segui-los? Afinal de contas, eles de fato possuem certo conhecimento e conseguem pregar sobre alguma doutrina ou sabem como conquistar as pessoas e como usar alguns artifícios. Eles usam isso para trazer as pessoas para si mesmos e enganá-las. Teoricamente, essas pessoas acreditam em Deus, mas na realidade seguem seus líderes. Se encontrarem alguém pregando o caminho verdadeiro, algumas dizem: temos que consultar nosso líder sobre a nossa fé. A fé dessas pessoas tem de passar por um ser humano. Isso não é um problema. Então, no que esses líderes se transformaram? Será que não se tornaram fariseus, falsos pastores, anticristos e pedras de tropeço para que as pessoas aceitem o caminho verdadeiro? Irmão Tim, leia esta passagem. Está bem. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas a recitam todos os dias, mas ninguém compreende o propósito da obra de Deus. Nenhum é capaz de conhecer Deus. Além disso, nenhum está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar Deus.
Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se opõem a ele. Todos esses homens são pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne robusta, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem em oposição a Deus? É exatamente isso. Por meio do que é mostrado nas palavras de Deus Todo-Poderoso, podemos ver que as ações dos pastores e presbíteros não são diferentes das dos fariseus no judaísmo. São exatamente as mesmas. São as mesmas. Como crentes em Deus, temos que ter certeza de que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Amém. Nunca podemos seguir os pastores e presbíteros em trair o Senhor. Isso mesmo. Amém. Por muitos anos, eles enganaram todos vocês e os fizeram orar pelas autoridades. E o resultado? Vocês caíram na escuridão. Isso. Caímos mesmo. Eles nos arruinaram. Hoje, o Espírito Santo expressa as palavras que ele deverá dizer às igrejas. Mas ainda assim, eles impedem vocês de investigar o verdadeiro caminho. Portanto, os pastores e presbíteros não são obstáculos na sua senda para o reino dos céus? Está certo. Irmão São Yu, mesmo. você discerne bem sobre os pastores e presbíteros. Eles são falsos pastores de ovelhas que resistem a Deus. Quando eles nos guiaram à Igreja das Três Autonomias e a orar pelo Partido Comunista, todos sentimos que era errado. Mas o que eles disseram? Que eram servos de Deus, estabelecidos por Ele. Que desobedecer a eles era desobedecer ao Senhor. Foi exatamente o que nos disseram. Então fomos restringidos. O resultado? Seguimos os pastores e presbíteros a ficar do lado de Satanás. Vivendo uma ignóbil e covarde existência. Todos nós os seguimos por mais de 20 anos. Mas não conseguimos nada. Isso Isso mesmo. Eles arruinaram todos nós. Agora, eu vejo claramente que eles nos levaram pela senda de resistir e trair a Deus. Exatamente. Se os seguirmos, não vamos entrar no reino dos céus, mas vamos para o inferno e seremos punidos. Com Os certeza. pastores e presbíteros nos São muito prejudicaram. perversos. Os pastores e presbíteros são odiosos. Em vez de nos guiarem a praticar o caminho do Senhor, eles nos levam a confiar numa potência de Satanás e trair o Senhor. É exatamente isso. E nos enganaram, dizendo que estávamos sendo sábios. Pois com a Igreja das Três Autonomias ganharíamos a aprovação do Senhor. E desde que nos arrependêssemos e reconhecêssemos o nome do Senhor, quando Ele retornasse, entraríamos no reino dos céus. Parece que tudo que os pastores e presbíteros diziam eram mentiras. mesmo, é verdade. Eles nos prendem ao Partido Comunista Satânico. Não passam de cúmplices de Satanás. Todos devemos renunciar a esses pastores e Tem presbíteros. toda a razão. Temos que afastar esses obstáculos e nunca mais devemos aceitar ser restringidos por eles. Com certeza. Se os seguirmos, vamos acabar no inferno. Nos pediam para obedecer ao Partido Comunista e orar pelo governo, para nos manter confinados à Igreja das Três Autonomias e sob o império de Satanás. Assim lhes daríamos ofertas e sustento. Esse é o objetivo deles. Todo dia desfrutam de nossas ofertas a Deus. Depois dão meia volta e nos impedem de ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e de investigar o verdadeiro caminho. São muito Fazem isso perversos. para nos manter presos na Igreja das Três Autonomias. É isso que querem. São detestáveis. Sim. Não são diferentes do Partido Comunista. São simplesmente diabos que resistem a Deus. Não tem piedade nenhuma. Com certeza. Devemos desprezar o Partido Comunista e rejeitar os pastores e presbíteros para poder escapar da Igreja das Três Autonomias. Isso. Precisamos buscar a verdade e aceitar a salvação de Deus nos últimos dias. É o único jeito de escapar do império de Satanás. Sim, é o que estamos pensando. Graças a Deus. Devíamos ter buscado a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias há muito tempo. Hoje é uma oportunidade que o Senhor nos deu. Não podemos perdê-la. Não podemos perder essa chance. Irmão Chan, Oi. pode nos falar da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias? Conta pra gente. Está bem. Nós sabemos que, quando o Senhor Jesus pregou, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora o Senhor Jesus finalmente voltou. Ele é Deus Todo-Poderoso encarnado, que apareceu para trabalhar, dizer novas palavras e realizar a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Isso cumpre a profecia do Senhor Jesus. Cedo venho. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. E cumpre esta profecia em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. As palavras do Espírito Santo, sem dúvida, são as palavras de Deus.
Quando Deus vem encarnado como o Filho do Homem para falar, é o Espírito Santo que está falando com as igrejas. Aqueles que acreditam em Deus Todo-Poderoso se voltaram a Ele porque ouviram a voz de Deus. É isso. Foi isso. Então devemos ler as palavras de Deus Todo-Poderoso agora. Isso mesmo. Pessoal, quero mostrar a vocês o site da Igreja de Deus Todo-Poderoso. Site? Irmã Lee, me empresta o computador? Finalmente vamos dar uma olhada. Vamos ver bem hoje. Olhem, são todos filmes evangélicos. Quantos vídeos? E bate-papos. E esquetes rápidos. Musicais. Quanta coisa tem aí. Que maravilha. É muita variedade. Neste momento, as palavras de Deus Todo-Poderoso estão disponíveis na internet. Disponíveis para as pessoas de todas as nações testemunhando a aparição e a obra de Deus Todo-Poderoso. Cada vez mais pessoas estão lendo as palavras de Deus Todo-Poderoso e determinando que elas são a verdade, a voz de Deus. E que Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus que retornou. Então, muito mais gente está se voltando para Deus Todo-Poderoso. O Evangelho de Deus Todo-Poderoso se espalhou pelo mundo. Tudo que vem de Deus prospera. Amém. Amém. Isso cumpre a profecia da Bíblia. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa de Jeová, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Amém. Irmão John, poderia nos mostrar um dos vídeos da igreja? Vamos ver um vídeo de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Que Dar ótimo. uma olhada. Estou fazendo a minha obra por todo o universo, e no Oriente, trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim, pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no Oriente. Quem não deseja ver a minha glória? Quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? Quem não tem sede do meu reaparecimento? Quem não tem saudades da minha beleza? Quem não viria para a luz? Quem não veria a riqueza de Canaã? Quem não anseia pelo retorno do Redentor? Quem não adora o grande Todo-Poderoso? A minha voz se espalhará pela terra. Desejo, diante do meu povo escolhido, falar mais palavras para eles. Como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios, eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade. Portanto, as palavras na minha boca se tornaram o tesouro do homem, e todos os homens apreciam as minhas palavras. O raio ilumina do Oriente até o Ocidente. Minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas e, ao mesmo tempo, as considera insondáveis, mas se regozija com elas ainda mais. Como um recém-nascido, todos os homens estão contentes e alegres, celebrando a minha vinda. Por intermédio da minha voz, trarei todos os homens diante de mim. Daí em diante, eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar. Com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca, farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o Oriente e que desci também no Monte das Oliveiras, no Oriente. Eles verão que já há muito tempo estou na terra, não mais como filho dos judeus, mas como relâmpago do Oriente. Pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens. Eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora, e também sou o bebê abandonado pelos israelitas incontáveis eras antes de agora.
Além disso, eu sou o todo-glorioso Deus, todo-poderoso da era presente. Que todos cheguem diante do meu trono e vejam meu semblante glorioso. Ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras. Essa é a totalidade da minha vontade. É o fim e o clímax do meu plano, assim como o propósito do meu gerenciamento. Que toda nação me adore, que toda língua me reconheça, que todo homem tenha fé em mim, que todos os povos se sujeitem a mim. Amém. Amém. Essas palavras são mesmo a voz de Deus. As palavras de Deus têm autoridade e poder. Um mero ser humano não poderia dizer essas palavras. É a voz de Deus mesmo. É isso mesmo. Vamos ler mais 2 passagens das palavras de Deus. Está bem. Deus Todo-Poderoso diz: Quando Jesus veio para o mundo do homem, ele trouxe a era da graça e encerrou a era da lei. Durante os últimos dias, Deus mais uma vez se tornou carne. E quando ele se tornou carne, desta vez ele encerrou a era da graça e trouxe a era do reino. Todos aqueles que aceitam a segunda encarnação de Deus serão conduzidos para a era do reino. E serão capazes de aceitar pessoalmente a orientação de Deus. Graças a Deus. Embora Jesus tenha feito muita obra entre os homens, ele apenas completou a redenção de toda a humanidade e tornou-se oferta pelo pecado dos homens, e não livrou o homem de todo o seu caráter corrupto. Salvar o homem plenamente da influência de Satanás não exigiu apenas que Jesus tomasse os pecados do homem como oferta pelo pecado, mas também exigiu que Deus fizesse uma obra maior para livrar o homem completamente de seu caráter que foi corrompido por Satanás. E assim, depois que os pecados do homem foram perdoados, Deus voltou para a carne para guiar o homem até a nova era. E começou a obra do castigo e julgamento. E essa obra tem trazido o homem a um reino superior. Todo aquele que se submete ao seu domínio desfrutará de uma verdade maior e receberá bênçãos maiores. Eles viverão verdadeiramente na luz e ganharão a verdade, o caminho e a vida. Amém. Graças a Deus. Irmão Yu, posso ler a próxima? Pode. Cristo dos últimos dias traz vida e traz o duradouro e perpétuo caminho de verdade. Essa verdade é a senda pela qual o homem ganhará a vida e a única senda pela qual o homem há de conhecer Deus e ser aprovado por Deus. Se você não busca o caminho de vida providenciado por Cristo dos últimos dias, jamais ganhará a aprovação de Jesus e nunca estará qualificado para adentrar a porta do reino dos céus, pois é tanto um fantoche quanto um prisioneiro da história. Cristo é a porta de entrada do homem para o reino durante os últimos dias, da qual ninguém pode desviar. Ninguém pode ser aperfeiçoado por Deus, exceto por meio de Cristo. Você crê em Deus, então deve aceitar as palavras dele e obedecer ao seu caminho. Não deve pensar só em ganhar bênçãos sem receber a verdade, nem aceitar a provisão de vida. Cristo vem durante os últimos dias para que todos que acreditam verdadeiramente nele possam ser supridos com a vida. Sua obra é em prol de concluir a era antiga e entrar na nova. E é a senda que deve ser tomada por todos aqueles que entrarem na nova era. Amém. Amém. Finalmente eu entendi. Ao acreditar no Senhor, nossos pecados são perdoados, mas não significa que podemos entrar no reino dos céus. Primeiro, nosso caráter deve ser purificado e devemos ganhar a verdade como vida. E só por meio da obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, podemos ser purificados e entrar no reino dos céus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Vocês terem compreendido isso tudo depois de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso é realmente maravilhoso. Graças ao Senhor por nos guiar. Esse é o resultado de as ovelhas de Deus ouvirem a sua voz. Amém. Deus nos ilumina. Sim. Agora todos nós entendemos que durante a Era da Graça, o Senhor Jesus realizou a obra de redenção e não a obra de julgamento e purificação nos últimos dias.
O Senhor Jesus só perdoou nossos pecados. Ele ainda não tinha resolvido nossa natureza pecaminosa. O Senhor Jesus profetizou que voltaria. Mas qual é a obra que ele vai realizar quando voltar? Vai ser arrebatar todos os crentes para o céu para se reunirem com ele? Não vai? Não. Quando o Senhor Jesus voltar, ele vai realizar a obra de julgamento, começando pela casa de Deus. Julgamento? É. Ele vai elevar aqueles que aceitaram a redenção do Senhor Jesus para diante do trono de Deus, realizar a obra de julgamento e purificação, e então levá-los ao reino de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqueles que ouvirem a voz de Deus e que forem elevados para diante do trono de Deus jantarão no banquete das bodas do Cordeiro. Graças ao Aqueles que Senhor. aceitarem Deus Todo-Poderoso, que experimentarem o julgamento nas palavras de Deus, cujo caráter for purificado e que se tornarem vencedores por Deus, serão realmente elevados ao reino dos céus. Graças a Deus. Essas pessoas vão ganhar a aprovação e as bênçãos de Deus e um lindo destino. Amém. Que ótimo. São abençoados. É verdade. Precisamos de esperança. Por outro lado, aqueles que resistirem e não aceitarem Deus Todo-Poderoso são o joio revelado pela obra de Deus nos últimos dias. Eles são servos do mal e anticristos. Por isso, serão punidos e destruídos no grande desastre. Esses são os dois finais diferentes das virgens prudentes e das virgens tolas. Então devemos ser virgens prudentes. Isso mesmo, graças a Deus. Hoje vocês despertaram e aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso. Tornaram-se as virgens prudentes, elevadas para diante do trono de Deus, para jantar no banquete das bodas do Cordeiro. Graças a Deus. Nesse caso, não fomos todos abençoados por Deus? Sim. Isso eu não esperava. Nunca pensei Graças a que Deus. jantaríamos no banquete das bodas do Cordeiro. Essa é a misericórdia de Deus. Somos muito abençoados. Somos mesmo. Graças a Deus. Sim. Irmão Yu, você acredita em Deus Todo-Poderoso há pouco tempo, mas entende muito a verdade. Eu admiro por isso. É isso. Graças a Deus. Fui da Igreja das Três Autonomias por muitos anos. E só ganhei doutrina sem compreensão da verdade. Estou muito atrás de você. É verdade. Sim. Deixarei a Igreja das Três Autonomias por Deus Todo-Poderoso e seguirei os passos de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor, Ele não nos abandonou. Fomos todos enganados pelos pastores e presbíteros e controlados por Satanás. Perdemos nosso testemunho. Foi necessária a destruição da nossa igreja, nosso local de adoração, para finalmente enxergarmos. Verdade. Se Deus não tivesse tocado esses irmãos para comungarem conosco sobre a obra de Deus Todo-Poderoso nos últimos dias, ainda estaríamos no escuro, sem saída alguma. É mesmo. Mas hoje, Deus realmente nos salvou e nos ajudou a escapar de Satanás. Amém. Agora todos nós temos esperança de salvação. Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom que nossa igreja foi destruída. Senão estaríamos condenados sem saber. Sim. Fomos muito ignorantes. E hoje, tivemos a sorte de ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso. É a voz de Deus mesmo. Graças a Deus Todo-Poderoso. Amém. Não podemos perder essa última oportunidade. Amém. Não podemos Graças perder a essa Deus. última oportunidade. Amém. Sem a queda da nossa igreja, talvez nunca tivéssemos a chance de nos arrepender. Graças a Deus Todo-Poderoso por nos salvar das garras de Satanás. Amém. Amém. Não podemos perder essa oportunidade. Graças a Deus Todo-Poderoso. Sim, graças a Deus. Vamos buscar o melhor que